Júlia, consegue passar pra mim os compromissos de hoje à noite, por favor? Sim, doutora. Você precisa pegar seus filhos no cinema, fazer cabelo e unhas, escolher um vinho e encontrar os investidores no evento. Mas será que vai dar tempo com todo esse trânsito? Não precisa se preocupar, vai ser tudo no mesmo lugar. Descubra um estilo de vida mais que completo no Edifício Gibran, com ambientes planejados para todas as suas necessidades. Edifício Gibran, mais que completo. Fale com seu corretor. Todo o sistema conecta. E o sistema Fê Comércio é a conexão de todos que fazem parte do comércio de bens, serviços e turismo, representando e defendendo os interesses dos empresários nas discussões públicas, intermediando negociações entre empregados e empregadores e estimulando todo o setor com as pesquisas do IPF e diversos produtos e serviços. O sistema Fê Comércio também integra o SESC e o SENAC. O SESC promove cultura, esporte, lazer, turismo, educação e saúde em todo o estado. E o SENAC oferece cursos de qualidade que capacitam nossa força de trabalho.
Fique sempre conectado ao sistema Fecomércio MS, cada vez mais forte, atuante e integrado. Olá, boa noite a todos. Começando mais um Café com Negócios. Eu vou tirar aqui o óculos, gente, porque esse óculos é para perto, então eu olho para a câmera, olho para o texto e não enxergo nada. Mas vamos começar mais um Café com Negócios. É um prazer estar aqui com vocês e principalmente com o nosso convidado de hoje. Hoje o assunto, o tema é jurídico e vamos falar sobre marketing jurídico, empreendedorismo jurídico, tecnologia, perspectivas da profissão, enfim, vários assuntos, sem contar com a história do nosso convidado de hoje. Nosso convidado já está aqui, enquanto isso, se inscreva em nosso canal aí no YouTube ou nos siga nas redes sociais, Café com Negócios CG, perfeito? Quero agradecer Sicredi, Fecomércio, Unimed, Construtora Saraiva de Resende, Cartório Ayashi, RG Comunicação, Noar Live e Atex Educação. Podemos começar? Vamos lá. Quero apresentar rapidamente aqui o nosso convidado, meu amigo Bito Pereira, advogado, conselheiro federal da OAB, vice-diretor da ESA Nacional. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Jean. É uma honra estar aqui com você, com todos os seus ouvintes e que acompanham aqui esse programa de extrema qualidade. É muito bom ter você aqui, Bito, porque há muito tempo eu queria bater esse papo com você aqui no Café com Negócios, principalmente para a gente falar dessa profissão que em Campo Grande é tão, vou falar assim, né? No Mato Grosso do Sul é tão importante, né? O número de profissionais que se formam a cada ano, enfim, o mercado da advocacia no Mato Grosso do Sul parece que ele é mais forte do que na maioria, ou é a média disso no mercado. A gente tem informação sobre isso? Na verdade, a advocacia é uma profissão importante em qualquer local desse país, né? As advogadas e os advogados brasileiros têm um papel fundamental na formação da democracia brasileira, na manutenção da democracia brasileira. E você tem um programa que fala sobre negócios, sobre empreendedorismo. Não há como se falar em negócios e empreendedorismo sem se falar na advocacia. Sem a base, né? Por quê? A solidez. Porque o seu público, formado por empresários e empresárias, todos precisam de um advogado, de uma advogada. Segurança. Segurança jurídica se dá através da consulta de um bom advogado, de uma boa advogada que tem a formação jurídica para dar segurança nos negócios que o empreendedor faz. Então, talvez você perceba isso mais na realidade do Mato Grosso do Sul, mas isso é uma realidade brasileira. A advocacia é importante em todo local desse país. Na sua visão, Bito, por que a OAB é considerada a instituição mais confiável do Brasil? Tem uma razão absolutamente explicável. Me permita dizer, nós temos um público que tem advogadas e advogados, e a eles eu faço um cumprimento especial, que estão nos acompanhando, mas você tem um público muito repleto de vários profissionais de várias áreas. Me permita dizer uma breve menção histórica de como nasce a OAB no Brasil. Perfeito. A OAB é uma instituição que ela nasceu em 18 de novembro de 1930, então são 90 anos de história. Ao longo desses 90 anos, a OAB sempre esteve na vanguarda das lutas mais importantes desse país, em todas as lutas sociais, democráticas, do bem-estar da sociedade, né? A OAB é a guardiã da sociedade. A OAB está sempre na última trincheira de defesa dos direitos e garantias individuais, da dignidade da pessoa humana. E ao longo desses 90 anos, ela foi formando e solidificando essa imagem de respeito por tudo que fez pela história do país. E é por isso, de solidez. De solidez, e é por isso que ela tem reconhecidamente uma instituição que tem a confiança da população brasileira. Isso é fruto de serviço prestado por advogadas e advogados desse país ao longo de 90 anos de história. Perfeito. Eu quero agradecer aqui a presença também da doutora Beatriz, que está nos assessorando hoje aqui, né? Nossa grande amiga, Beatriz, né? Bia Stewart, para mim sempre Bia. Vamos falar é a mesma Bia, coisa que né? você me chamar de Luiz Cláudio. Pouca né? gente vai falar, mas quem que está aí? Quem que está aí? Vamos falar, né? Que a Bia está aqui, passando as informações, enfim, aqui nos bastidores. Hoje o Café com o Negócio tá chique o negócio aqui, viu, gente? O negócio tá alto nível. Vamos lá. Antes da gente começar diretamente no programa, nas perguntas, eu gostaria de saber da história do Bito. Aonde que entrou, onde começou a advocacia para o Bito? Bom, até o momento que eu fui para a Faculdade de Direito, eu não tinha na minha família nenhum advogado, juiz, promotor, Por que defensor. direito? Né? Eu sempre, desde muito novo, me via como advogado. Se você me perguntar por quê, talvez algo intuitivo, mas eu sempre, desde muito novo, me via como advogado. E eu nunca pensei, quero fazer direito para fazer um concurso, ou para ser juiz, ou para ser então promotor, você já jamais. sabia, desde sempre.
E é interessante, é inusitado, porque eu não tinha o espelho de alguém em casa para pensar nisso. Meu pai nem curso superior Que tem. normalmente é o automático. Né? A minha mãe é professora da rede pública durante muitos anos, né? Foi professora já aposentada da rede pública. Meu pai nunca teve uma carreira jurídica. Meu pai é um paraquedista, carioca. Meu pai é paraquedista, profissional. Flamenguista, gente boa. Não é, vascaíno. Filho de português, nascido no Rio de Janeiro, vai ser o quê? Vascaíno. Mas eu não tive nunca essa formação de um jurista dentro da minha casa ou de um profissional da advocacia, mas eu sempre me encantei com isso desde muito novo. Que coisa. A minha mãe foi professora da escola Lúcia Martins Coelho, que é aqui próximo de onde nós estamos. Sim. E eu, com 1, 2 anos de idade, eu ficava dentro de uma sala de aula que a minha mãe dava aula, não tinha com quem deixar, não tinha condições de deixar com ninguém. E eu junto com a mãe. Então eu tinha essa coisa de estar em sala de aula e no direito eu consegui fazer essas duas coisas. Você é natural de Campo Grande? Eu sou natural de Campo Grande. Tá. Nascido aqui em Campo Grande, seu pai... próximo daqui. E morei a minha vida toda na Pá de João Cripa, aqui com a 7 de setembro. Tá. Então, essa região aqui é a região que eu andava de bicicleta aqui. Em casa. Passava aqui no Minoro, aqui eu andava de bicicleta e ia pro Lúcia Martins Coelho. Então aqui, a 7 de setembro é a rua que eu vivi minha infância. Seu pai carioca? Meu pai carioca, minha mãe campo-grandense. Sou Mato Grosso. Filha Na aí. verdade, Mato Grossense, né? Eu também, né? Eu nasci em 76. A gente não vai entrar nesse detalhe. Pois é, mas e aí eu fui para a faculdade de Direito, quando eu comecei, e como eu te disse, não tinha ninguém, mas eu sempre quis advogar. Eu não fui para a faculdade de Direito pensando, um dia eu quero ser juiz ou fazer um concurso, não. Desde muito cedo eu sempre quis advogar. E desde muito cedo eu fui para a prática jurídica da UCDB, onde eu estudei, para entender como é que funcionava esse mundo espetacular que é. E eu me formei em dezembro de 98, prestei exame de ordem naquele mesmo mês, comecei a advogar no dia 5 de fevereiro de 1999. De lá para cá, são 22 anos ininterruptos de advocacia todo santo dia. Eu faço uma advocacia que se chama de advocacia contenciosa. Aquela que vai ao fórum, ao tribunal. É uma paixão? É muito mais que uma paixão, né? A advocacia, ela me deu tudo que eu tenho na vida. Tá no sangue. A advocacia me possibilitou conhecer o mundo, conhecer pessoas incríveis, conhecer realidades que eu não conheceria jamais se eu não fosse advogado. Então, assim, eu respiro, eu sou apaixonado por isso, eu faço isso com muito prazer. E comecei muito cedo também a ter uma atividade na OAB. Por quê? Porque assim que eu me formei, logo em seguida teve uma eleição da OAB, e eu, naquela oportunidade, tinha um professor da faculdade que eu muito admirava, Vladimir Rossi Lourenço, e ele foi candidato. Sim. Eu apoiei a candidatura e ele ganhou. Ele ganhou, ele foi presidente da OAB, sim. Depois foi vice-presidente da OAB Nacional, e com 22 para 23 anos, eu comecei no OAB numa comissão que é chamada Comissão da Jovem Advocacia, onde os jovens ingressam na OAB. Existe uma comissão específica que faz um trabalho voltado para a realidade do jovem advogado. Legal. Eu comecei no OAB há 21 anos atrás, como presidente dessa comissão. Eu tive a honra de integrar e ser presidente da Comissão da Jovem Advocacia de Mato Grosso do Sul. Depois, eu tive a honra de participar da gestão do Dr. Otton Nasser na ESA, Escola Superior de Advocacia. Eu fazia parte administrativa da escola dessa gestão. Tive a honra depois de ser eleito presidente do Instituto dos Advogados de Mato Grosso do Sul, porque nós temos duas grandes instituições no Brasil, o Instituto dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso, poucas pessoas conhecem o Instituto. Né? Poucas pessoas sabem disso, e sabem até poucas pessoas sabem que o Instituto, historicamente, precede a OAB. O Instituto está no Brasil desde 1843. Quando a Ordem foi criada, eu disse aqui no início, ela foi criada em 1930, no Rio de Janeiro, por um decreto de Getúlio Vargas. A Ordem ela é criada a partir do Instituto dos Advogados do Brasil. Mas o Instituto nunca deixou de existir. Então, em 1843, nasce o Instituto dos Advogados Brasileiros, e em 1930, mais precisamente no 18 de novembro, nasce a Ordem dos Advogados do Brasil, que é essa renomada instituição que a sociedade aprova, você tem pesquisa sobre isso, mas o Instituto continua existindo no Rio de Janeiro, em todos os estados do Brasil. No Mato Grosso do Sul ele foi fundado em 2011, e eu fui o primeiro presidente eleito do Instituto. Perfeito. Tive a honra de ser presidente do Instituto do Mato Grosso do Sul por 2 mandatos, por um mandato de 2 anos, melhor dizendo, por um mandato de 2 anos. Em seguida, eu sempre também, como você, gosto de estar em sala de aula. Não tem jeito. Eu sou bisneto, neto e filho de professora. Minha mãe tem 11 irmãs, todas professoras. Então, estar em sala de aula fez parte da minha vida o tempo todo. Somos 2 filhos de professores. A minha mãe foi professora. Então, nós temos, além de tudo isso em comum. Né? E quem é filho de professora vai para a sala de aula muito novo e se apaixona por isso. Não tem jeito. Eu então, sempre tive essa atividade de lecionar paralela à advocacia, uma complementando a outra, porque você estuda para dar aula, você acaba estudando para advocacia e a recíproca é verdadeira. O legal de dar aula é isso, né? Que a gente aprende mais, né? E conheci, em sala de aula, amigos e amigas incríveis que se tornaram amigos para toda a vida, né? Não só como professores, mas como alunos que depois se tornaram colegas de profissão, que certamente deve acontecer com você também. Hoje você está dando aula para um aluno, a partir da manhã, daqui a um tempo eles são parceiros de um negócio. Parceiro de negócios. Não é?
Só um pouquinho, peraí, vamos lá. É muita informação, né? informação, preciso colocar aqui. Vamos lá, em 98 formou. 99 comecei a advogar. 99 começou a advogar, 2001 Fui presidente da já estava na OAB. Na OAB. Então são 22 anos advogando e 20 anos em atividade na OAB. Depois de ter sido presidente do Instituto, eu fui conselheiro federal do OAB por um primeiro mandato, 2015 a 2018, numa eleição junto com o presidente Mansur Carmouche. Mas ainda continua. Continua, porque estou no segundo mandato. Para que o seu público entenda como funciona rapidamente o Conselho Federal do OAB. Toda vez que você faz uma eleição, você elege um conselho estadual e um presidente. Hoje, o presidente Mansur Elias Carmouche, já por 2 mandatos. E você elege, na mesma chapa, por região do Brasil, por estado do Brasil, 3 conselheiros federais titulares e 3 conselheiros federais suplentes, conselheiras e conselheiros. Eu fui eleito conselheiro federal na primeira gestão do presidente Mansur, 2015. Exerci esse mandato por 3 anos e reeleito, estou no segundo mandato de conselheiro federal. 2018 e depois sucessivamente. Que o Conselho Federal funciona em Brasília com uma representação de 3 conselheiros e conselheiras por estado do Brasil. As questões federais da OAB são tratadas no Conselho Federal, né? E ele também funciona como um órgão recursal das decisões dos conselhos estaduais. E além disso, como eu sempre estive e nunca saí de sala de aula, eu sou vice-presidente da Escola Superior de Advocacia Nacional. O que é isso? Toda a OAB tem uma escola de formação, de aprimoramento, chamada Escola Superior de Advocacia. A famosa ESA. Perfeito. Nós temos 27 ESAs, correspondente a 27 seccionais de OAB no Brasil todo. E temos uma ESA nacional, que é a ESA do Conselho Federal, e eu sou o atual vice-diretor-geral dessa instituição, que muito me honra, evidentemente, porque estar numa instituição que cuida de todos os 1.220.000 advogadas e advogados do Brasil, em aprimoramento, em cursos, muito me honra, representando Mato Grosso do Sul. De uma responsabilidade enorme. Imensa. O que mudou, Bito, fala para mim, o que mudou de 98, daquele garoto, daquele jovem recém-formado, para os jovens recém-formados hoje? Qual é a sua visão? Mudou muito. E você que fala de empreendedorismo, conhecendo muito o assunto, você vai gostar disso. Por que mudou muito? Porque quando eu me formei, lá em 1998, quando eu comecei a advogar em 99, o que eu focava, o que eu imaginava, o que eu precisava para ser um profissional reconhecido e conseguir ter clientela através do meu trabalho? Eu precisava encontrar a área que eu ia atuar e ter um profundo e denso conhecimento jurídico naquela área. No meu caso, eu fui para a área do direito civil. Então eu tinha que estudar, como de fato estudei, o Código Civil Brasileiro, o Código de Processo Civil e ter conhecimento profundo para prestar um serviço de qualidade. Para quando você já me procurasse, eu poder dar uma assessoria, você dissesse, eu tenho que demandar em juízo, eu poder representá-lo. O profissional de hoje, ele continua precisando saber isso. Mas não apenas e não somente mais isso. Porque a forma de dialogar com o seu potencial cliente, essa interlocução mudou completamente. E isso está diretamente ligado ao tema que nós vamos falar logo adiante, que é marketing jurídico. Porque você precisa saber se comunicar. Mostrar que você tem expertise numa área. É o chamado, Bito, desculpa te interromper, é o chamado profissional multidisciplinar hoje? Sem dúvida nenhuma. Tem que ser, né? Não tem jeito. Sem dúvida nenhuma. Eu sei que você passou um tempo estudando fora do país. Uhum. E eu gosto muito de pesquisar isso, como que um profissional pode ser bom e bem reconhecido na área dele. E tem uma pesquisa interessantíssima da Universidade de Stanford, que é uma reconhecida e renomadíssima universidade americana. E a Universidade de Stanford fez o seguinte, falou, como é que eu posso reconhecer traços de semelhanças em profissionais vitoriosos 10 anos depois que eles saem de uma faculdade? E ela fez uma densa e séria pesquisa, como uma universidade americana renomada como Stanford o faria. E sabe o que ela encontrou? E eu estou dizendo aqui para responder a sua pergunta, o que mudou daquele profissional de 20 anos atrás para esse? Eles encontraram o seguinte traço de semelhança entre profissionais de sucesso. Aqueles que mais cresciam na carreira, eles tinham duas características. Eram pessoas sociáveis e comunicativas. Não apenas com uma grande formação intelectual. E não necessariamente aqueles que tinham a maior formação intelectual eram aqueles que progrediam mais profissionalmente. Evidentemente que ninguém está dizendo aqui que você não tem que ter uma grande formação profissional. Ao contrário. Mas não apenas.
Ou seja, é a mais, né? A mais. A mais. E encontrou esse traço de semelhança. Pessoas comunicativas e sociáveis. O que é isso? É o que se chama, na língua inglesa, de network. Você poder não só saber, mas comunicar e mostrar que você sabe. E com isso, você está querendo me dizer que o grande segredo, não só do mercado empresarial, mas do mercado também da advocacia jurídico, chama-se relacionamento. Isso é fundamental. Principalmente entre cliente e advogado. E também entre advogados, porque tem um livro do professor Keith Ferraraz, americano, que o título é Jamais Almoce Sozinho, que ele diz exatamente isso, sempre esteja perto de pessoas, porque no fim do dia as nossas conexões são feitas com pessoas, que ele diz exatamente isso. Se você não faz, qual é o primeiro requisito para você fazer uma parceria profissional com alguém? É conhecer a pessoa. Você não faz parcerias com quem você não conhece. Proximidade. Né? Isso acontece na construção civil, em qualquer ramo empresarial, como acontece na advocacia. No varejo, com quem você vai fazer indústria, parcerias em qualquer lugar. profissionais? Com a pessoa que você conhece. Significa dizer que quanto mais você for sociável, comunicativo, participar de atividades da sua profissão, você vai estar perto de pessoas conectado com a sua profissão e isso vai te ajudar a progredir. E mais, além disso, ser sociável, comunicativo. Eu acho que o profissional da advocacia hoje, eu tenho dito isso muito, a jovem advocacia, em palestras que faço ao longo dos anos, venho fazendo sempre, ele tem que entender, saber muito o quê? Hoje, regras de economia. E eu vou te dizer o porquê. Porque você não consegue ter um bom aconselhamento jurídico se você não entender como o mercado funciona, como a economia funciona. Porque você não consegue entender nem para onde a economia vai se você não tiver regras básicas de economia. Eu sempre digo isso. Como é que você pode morar no Mato Grosso do Sul e acordar sem saber qual é o preço da arroba do boi e qual é o preço da saca de soja? Obrigatoriamente, em qualquer profissão que você tiver, sobretudo na advocacia. E, de novo, né, o que você está reforçando é conhecimento geral, né? Ou conhecimentos gerais. Eu preciso estar pronto para atender o meu cliente, não só na área civil. Porque eu vou te dar um exemplo, conhecimentos gerais. Eu preciso entender direito? Preciso. Mas qual é a grande economia do Mato Grosso do Sul? E do Centro-Oeste brasileiro? E a balança comercial mostra isso. Agronegócio, não tem como fugir. Pois bem, então imagine-se que você, Djan, produtor rural, diga, olha, Bito, eu quero lhe consultar, eu tenho que fazer um pagamento de um empréstimo, de uma conta, faço agora ou faço depois? Como é que eu vou te aconselhar se eu não sei o preço do soja? Isso é importante você falar, porque esses dias eu estava negociando apartamento aqui, nós estávamos negociando apartamento aqui no Gibran e o cliente, aqui você pode pagar com a arroba do boi ou com a saca de soja. Então eu não preciso mais entender só de construção civil, eu preciso entender da arroba, preciso entender da saca, variável, enfim, todo o mercado, para onde vai, para onde vem. Porque para qualquer profissão, então. Toda a área de conhecimento está conectada no mundo que nós vivemos. Isso que muda, a pergunta que você faz, o que muda de 20 anos para cá? A quantidade de informação que nós temos, e a forma que as informações circulam. Mas o profissional Bito, formado lá em 98, é o mesmo hoje ou ele veio se adaptando, se evoluindo? Não tem como ser o mesmo. Não tem como ser o mesmo e a gente não pode jamais pensar em estagnação numa profissão. É porque tem profissional que fala, não, isso aqui não é para mim ou aquilo não é, eu não vou fazer. Com o devido respeito, com a devida bem, eu acho que se você pensar assim, você acaba ficando fora do mercado. Não tem jeito, tem que acompanhar. Porque o nível de conhecimento, de informações hoje é muito maior do que era 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, como que você tinha informação? Lendo um jornal e vendo televisão. Não é isso? Hoje você pega o seu celular aqui e o Twitter mostra o que está acontecendo com os CEOs das maiores companhias do mundo, com os maiores chefes de Estado do mundo e como é que a economia vai ser amanhã. Vou te dar um exemplo. Sabe qual o curso? Na ESA, que eu sou vice-diretor nacional, nós temos lá vários cursos de pós-graduação, para o Brasil inteiro, vários online. Sabe qual foi o curso que nós tivemos maior procura no primeiro semestre até o momento atual, na Escola Nacional? Direito Imobiliário. O que é isso? É reflexo da economia atual. O mercado explodindo. O mercado explodiu, as pessoas estão fazendo negócios imobiliários. Se as pessoas estão fazendo negócios imobiliários, elas precisam de um advogado para olhar se uma matrícula está ok, se não está, se o contrato que foi enviado pode ser assinado. E os que estiverem melhor preparados, atendem melhor. Significa dizer que se você não conhece o que está acontecendo no mercado, você não foca uma área de atuação. Se eu sei, em janeiro, que o mercado imobiliário está aquecido, eu vou me estudar isso, porque as pessoas vão me procurar. Ou seja, além da minha área, a grande dica é essa, além da minha área, que eu tenho que ser um expert no assunto, tenho que estudar muito, eu tenho que entender de várias áreas que compõem o mercado, o cenário nacional. Exatamente. Bito, aproveitando, gente, eu preciso saber só a questão do horário, tempo, quanto tempo, aí me avisa pro bloco, tá? Vai me avisando aí, porque aqui o assunto, a gente começa a conversar e o Bito, você já viu, né? Falando do profissional hoje, o profissional jovem, profissional hoje, qual é a grande dificuldade da geração antiga com a geração nova, desse conflito de gerações dentro do escritório? Ou qual o conflito? Não, mas os desafios. Acho que sim, desafios existem. Nós temos,
temos uma geração nova, com uma outra formação, né? Eu acho que isso pode se complementar. A experiência com a juventude o que seria o melhor cenário? Eu acho que o melhor cenário é esse, as pessoas trocarem experiências, porque, como eu disse, a advocacia mudou, a formação mudou, as pessoas mudaram, evidentemente, né? A geração que eu estudei, que a Bia estudou, estou entregando a idade da Bia. Nossa, a Bia acabou de formar, cara. Bom, nós tínhamos uma formação, isso foi mudando ao longo dos anos, mas eu acho que o grande negócio é complementar isso, porque se tem uma coisa que vale muito nessa vida é a experiência, né? Então saber ouvir pessoas com experiência e mesclar isso com a pouco mais de paciência, talvez. Sim, né? eu acho. Trabalhar a ansiedade, tudo no seu tempo. Exatamente. Qual é a importância? Eu já vou entrando agora, o pessoal ninguém me avisou nada, eu já vou entrando na pergunta aqui. Vamos Qual lá. é a importância, o que a tecnologia fez com a advocacia? Qual a importância da tecnologia nos dias de hoje? Nos dias de hoje, a importância da tecnologia é vital. Por quê? Porque nós passamos hoje, né, por um triste momento Estamos passando, de né? todo o planeta Terra, né? Talvez o maior desafio de toda a nossa geração. O mundo está passando isso, né? Imaginava-se que duraria menos tempo, está durando muito tempo, né? Significa dizer que não tivéssemos avanço tecnológico que possibilitasse a continuidade da prestação de serviços judiciais, do acesso à justiça nesse período através de aplicativos como o Zoom, o Google Meet, o WhatsApp, você ter tecnologia para poder fazer uma audiência virtual nesses momentos de fechamento, seria inviabilizado a prestação de serviços essenciais à população, que são os serviços prestados pelo Poder Judiciário. Então, houve e ocorreram avanços tecnológicos que possibilitaram que, mesmo nesse período, continuasse a existir a prestação de serviços judiciais, que a advocacia continuasse a trabalhar. Com muita dificuldade, é bom dizer. Porque nós temos a opinião que, passado esse período de pandemia, e Deus queira que isso ocorra da maneira mais rápida possível, é o que todo ser humano pensa hoje no planeta, Deus queira que isso passe rápido e que, passada a pandemia, retorne-se gradativamente os serviços judiciais presenciais. Porque os avanços são importantes, mas nada substitui, talvez numa audiência, a presença física da parte do juiz, da testemunha, nos processos contenciosos. Agora, é claro que existem serviços que podem ser feitos virtualmente e que assim continuarão. E aí a gente pode trabalhar num cenário híbrido, talvez. Sem dúvida. Que seria o melhor dos cenários. Sem dúvida. Falando da tecnologia, olhando para os escritórios, quem empreende, o advogado que está empreendendo hoje no escritório, existe muito aqueles assuntos dos programas, dos softwares que estão sendo feitos e são desenvolvidos justamente para substituir a mão de obra. Qual que é a sua visão sobre isso? No exercício da advocacia? No exercício da advocacia. Não vai substituir. Você sabe por que não vai substituir? Você fala assim, inteligência virtual, lógico que nós estamos conectados, sabemos disso. Mas na hora que eu precisar ir lá no tribunal fazer uma sustentação oral para defender um cliente, a máquina, o software não vai fazer isso por ele. A empatia, a forma, a demonstração do que você está falando, como você está falando, com a segurança que você está falando, a máquina não vai substituir. Então eu não tenho dúvida disso. A advocacia continuará sendo uma função indispensável. E ela é uma função indispensável, não é só porque eu, advogado Bito, estou falando. É uma função indispensável da administração de justiça pelo texto constitucional. A Constituição Federal diz que a advocacia é uma função indispensável à administração de justiça. Significa dizer que, pela lei máxima desse país, se não há advocacia, não há justiça. Perfeito. Eu estou recebendo o sinal ali da nossa jornalista Stephanie, que ela já está me falando aqui, ó, vamos para o intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre as novas regras do marketing jurídico, empreendedorismo jurídico e muito mais assunto aí pela frente. Voltamos no próximo bloco. Você percebeu o quanto aprendeu em um ano? Quanto você mudou para não ficar parado?
Mudar faz parte da vida. Basta começar. Dê o primeiro passo. Inicie com o que tem. Faça o que você pode. Novos tempos pedem novos hábitos. Unimed Campo Grande. Cuidar de você, esse é o plano. Voltamos com o nosso Café com Negócios. Eu tenho a presença do meu amigo Bito Pereira. O Bito é conselheiro federal da OAB e vice-diretor da ESA Nacional também. O nosso papo aqui, nós começamos com a história do Bito, depois nós passamos para falar sobre tecnologia, sobre a juventude, sobre esse novo mercado. E agora eu gostaria de saber de você, Bito, atualmente, qual a importância do empreendedorismo jurídico no mercado? Importância grandiosa. Por quê? Como eu disse, há 20 anos atrás, nós tínhamos um outro cenário, uma outra formação. Hoje, o advogado, além de saber e de ter que saber muito o que ele faz, ele tem que mostrar que sabe fazer isso, comunicar, dialogar. Nós vamos falar em seguida de marketing jurídico. Bom, isso aqui é algo mais democrático do que um advogado que consiga usar as tecnologias de YouTube, Instagram, Facebook para mostrar expertise, para mostrar que ele tem conhecimento, para mostrar que ele tem know-how sobre uma área de atuação. Então, acho que isso se tornou algo importantíssimo para a advocacia. E isso é empreendedorismo. É você dizer, olha, eu trabalho dessa forma, eu tenho essa especialização, eu tenho essa atuação. A própria estrutura do escritório já é uma visão de empreendedora. O escritório também mudou nesses últimos anos. Sem dúvida. Quais são as facilidades? Qual a sua visão quando a gente olha para o escritório hoje e aquele escritório antigamente? O que mudou? A tecnologia principalmente, mas o trabalho em si, o formal, mudou? As formas de trabalho mudaram, né? Porque, vou te dar um exemplo. Eu não sou tão velho assim, alguém vai achar que sou. Né? Mas eu, quando chegava no escritório ainda começando ali, você trabalhava usando fax. Né? Que talvez muitas das pessoas não estão nos acompanhando aqui não sabem o que é isso. Depois a gente coloca aí uma foto do fax aí, por favor. Gente. Nem sabe o que é isso. Né? Hoje você faz boa parte do seu trabalho olhando publicações, o que está acontecendo nos seus processos. Você só não vai dizer que fez curso de datilografia também. Eu fiz. Eu fiz. E assim que eu aprendi. Lá na 7 de setembro, na SDFG. Exatamente. Exatamente. Vocês estão vendo que a gente é da mesma geração. Né? Mas hoje você consegue ter dependendo do tamanho do seu escritório, você consegue ter um gerenciamento e acompanhar o que está acontecendo em tempo real num celular como esse. Então, hoje, mais do que nunca, o advogado precisa ser um empreendedor e principalmente um administrador, né? Sem dúvida que tem que entender de gente. Tem que entender de pessoas, né? Porque no fim do dia nós nos conectamos com pessoas. A advocacia é isso, né? Como toda atividade de empreendedorismo, como todo negócio e como toda profissão, a advocacia é feita por pessoas e para pessoas. De modo que se você não tiver essa conexão, você vai ter dificuldades na profissão. Vamos falar de marketing jurídico? Excelente. Isso era um tabu, uma briga antigamente, o que pode, o que não pode, qual que é a sua visão, como é que funciona o marketing jurídico? Já esse é o tema mais relevante da advocacia nacional nesse momento. Nesse exato momento. Longe do segundo. Por quê? Porque nós estamos votando, estamos em processo de votação no Conselho Federal de um novo marco de marketing jurídico para a advocacia. Essa votação começou na sessão de maio, foi interrompida por um pedido de vista, porque são temas muito relevantes para aprimorar o debate. Tivemos uma sessão semana passada que já votamos parte do provimento, não todo, e vamos continuar na sessão extraordinária provavelmente semana que vem e talvez uma no início de julho. E por que isso é tão importante? Imagine que você pegou a sua carteira da OAB no dia 20 de abril de 2020. O mundo está fechado, ninguém pode sair de casa. Você não conhece ninguém porque você não tem um escritório para trabalhar. Acabou de pegar a carteira. Acabou de pegar a carteira. Imagina se você, assim como eu quando eu comecei, não tem ninguém na advocacia, na profissão. O que você faz? Como é que você se conecta? Como é que você se comunica? Como é que você mostra o que você sabe fazer? O mundo todo digital. Todo digital e fechado. Se você não puder produzir e mostrar conteúdo no Facebook, no Instagram, no YouTube, como é que você consegue mostrar o que você faz? Então, a OAB estava fora da realidade em relação a isso. E esse debate, eu tenho muito orgulho de dizer que ele nasceu no Mato Grosso do Sul. Esse debate, que vai mudar a história da advocacia brasileira, nasceu no Mato Grosso do Sul por iniciativa de um grande amigo que eu tenho, que é meu colega de bancada no Conselho Federal, chamado Ari Radiante Neto. Foi o Ari
por ser corregedor-geral da advocacia brasileira, que propôs essa mudança. Ele fez mais de 78 lives, audiências sobre o tema no Brasil inteiro, ouvindo a advocacia. Perguntando, Jean, o que você acha que é importante? Bia, o que você acha que é importante? Foi colhendo essas informações e apresentou um provimento. Para que as pessoas possam, em resumo, o que ele possibilita, em linhas gerais? Que toda advogada e advogado possa produzir conteúdo jurídico e divulgá-lo nas suas redes sociais, inclusive com impulsionamento. Perfeito, mas olha só, quando a gente fala produzir, e aí o pessoal que está nos assistindo, produzir conteúdo, nós estamos falando institucionalmente. Não promocionalmente. Não, tem uma diferença nisso, eu vou te dar um porque exemplo. no marketing a gente tem lá o institucional e promocional eu boto preço, eu falo... Isso não pode e não vai continuar podendo. Nunca, vou dar um exemplo. E nunca pôde, né? Nunca pôde e não vai poder. Vou dar um exemplo, porque talvez fique mais fácil de compreender a todos os colegas que nos acompanham. Eu ou qualquer advogado ou advogada poderia dizer, olha, eu tenho uma especialização em tal área, eu tenho uma tese sobre esse determinado assunto, é um assunto relevante, eu fiz uma sustentação oral hoje no tribunal, está aqui a minha sustentação oral, quero que vocês vejam. Assista o vídeo. Isso é produzir conteúdo jurídico e mostrar seu conhecimento. É diferente de um advogado chegar no Instagram e dizer, olha, eu atuo na área de direito contratual e para cada 10 contratos que você me trouxer, eu cobro só 8, 2 fica desconto. E eu cobro abaixo da tabela. Só amanhã. E isso é mercantilização. Tá. E se você fizer isso, você comete 2 infrações. Não só de mercantilização, por cobrar abaixo da tabela. Isso não vai poder. Porque nós temos no mundo inteiro 2 modelos no mundo ocidental de publicidade na advocacia. Um modelo francês, que é absolutamente fechado, que é o que nós seguimos até hoje. Em resumo, você não pode fazer quase nada. E um modelo americano. Você já esteve por lá muitas vezes, sabe que às vezes você está dirigindo uma highway americana, você vê lá um outdoor do advogado dizendo, de 100 juros que eu fiz, eu absolvi 99. Não é o nosso modelo, nós vamos um modelo que é a média entre um e outro. Entendi. Não vai ser o modelo francês, que é todo fechado, nem o americano, que é absolutamente aberto. Eu não vou poder dizer lá, olha, eu tive êxito na causa tal, processo tal, em caso concreto, dizer isso. Não, eu posso dizer, olha, eu tenho atuação nessa área, não posso dar a ideia que só eu possa fazer algo na advocacia. Diferente disso. Não pode captar indevidamente o que seria o resultado disso que você está dizendo. Mas eu posso produzir conteúdo jurídico e mostrar a minha expertise, minha área de conhecimento, a minha atuação. E aí, falando do marketing digital, você estava complementando naquela hora, o profissional pode impulsionar o conteúdo. Pode impulsionar o conteúdo. E isso vai possibilitar que as pessoas mostrem o que estão fazendo na advocacia. Olha, você deve ter esses números. Mas nós somos um país de 211 milhões de habitantes hoje, dos quais 150 milhões, por números, os últimos números divulgados, utilizam redes sociais diariamente. Dos 211 milhões de brasileiras e brasileiros, 150 milhões estão conectados a uma rede social. Ao Facebook, ao Instagram, ao YouTube. E houve um aceleramento gigantesco. É mais de 70% de toda a população brasileira. Perfeito. Então, se você não consegue se conectar com as pessoas, se você não estiver conectado com redes sociais hoje, isso é um fato. E como a OAB vai cuidar disso? Vai fiscalizar. Interessantíssimo. Isso. Nós continuaremos tendo... tendo... é um mercado gigantesco. Nós continuaremos tendo os órgãos de fiscalização, Tribunal de Ética, enfim. Mas nós vamos ter um comitê. Isso nunca existiu. Especial para isso? Especial para isso. Sua pergunta é muito interessante, possibilita me explicar isso. Nunca existiu um comitê regulador disso. Nós teremos um comitê regulador, pela primeira vez na história da advocacia brasileira, voltado a essa pauta, e um comitê muito plural, formado por membros indicados pelo Conselho Federal, por integrantes de presidentes de seccionais, são os presidentes das presidentes estaduais, por integrantes dos tribunais de ética de todo o país, que cada OAB tem o seu tribunal de ética. E esse comitê vai dizer, olha, em vez de ter um caráter punitivo primário, não, ele vai ter uma visão mais acolhedora, no seguinte sentido. Educativo. Dizer, olha, educativo, essa é a palavra perfeita. Dizer, olha, aqui você exagerou, isso está errado, você tem que adequar, senão você vai ser punido. Diferente do que é hoje, que as pessoas ficam inseguras, não sabem o que fazer, e não tem uma definição. E as pessoas, e sobretudo a jovem advocacia, porque o jovem advogado, ele consegue sim ter muito mercado de trabalho nas redes sociais. Isso é um fato. Não se pode, nessa vida diz que não se pode negar a realidade. E negar isso é negar a realidade. As pessoas se comunicam hoje com clientes, com todas as áreas de conhecimento, através das redes sociais. As empresas que têm hoje os maiores ativos no mundo, o que elas têm de em comum? Essa comunicação em rede social. Amazon, Google, Facebook. Todos estão lá, né? Nas nuvens. Eu posso dizer que a pandemia acelerou esse processo na OAB? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E já era um debate que vinha, já era um debate necessário. Esse debate tinha iniciado antes da pandemia, mas ele se tornou mais agudo
porque mostrou que as pessoas precisam disso, porque eu não posso impedir que um advogado grave uma... Evidentemente, se não for segredo de justiça, há casos em que a lei não permite, mas um caso que não é segredo de justiça, qual é o problema de um advogado, uma advogada, ir a um tribunal, a tribuna de um tribunal, gravar o que ele trabalhou, o que ele fez e colocar na rede social dele, para que você, eu ou qualquer pessoa possa olhar e dizer, olha, está aqui um profissional de qualidade. A sociedade precisa disso, de saber as pessoas que prestam serviço de qualidade. Isso tem uma função social, não é só para a advocacia, é para a sociedade. E os profissionais de direito, os advogados que vendem cursos, treinamentos, orientações, vídeos, assinatura, isso é possível? Vai estar nessas regras? Isso também está nesse debate, essa produção de conteúdo jurídico e as formas que isso poderá ser feito. Não só para advocacia, mas cursos, enfim, isso também será porque nós objeto. Temos um grande mercado aí de cursos, de advogados dando cursos e cobrando também por esses cursos no online. Isso aí não tem problema. Não tem problema nenhum. Tá certo. Não tem problema nenhum. Então, só para a gente deixar claro. Quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando também da questão do poder financeiro. Esse comitê, ele está prestando atenção na questão do poder do impulsionamento do financeiro, porque, obviamente, quem vai se destacar mais é quem investir mais, porque no marketing digital não tem como não aparecer sem impulsionamento. Você sabe que essa sua pergunta foi um tema de grande debate nessa sessão que nós tivemos em junho agora, semana passada, dia 17. Porque, evidentemente, há uma preocupação de manter o equilíbrio, de possibilitar que as pessoas possam trabalhar mantendo o equilíbrio. Mas eu quero crer que isso não vai ser decisor? Não é, porque ao contrário do que se imagina, ao possibilitar impulsionamento, eu estou possibilitando que aqueles que não estão em grandes escritórios, em grandes corporações, possam também mostrar o trabalho dele. Mas vai ter um teto? Não tem teto. O critério que se dá lá é a razoabilidade. Tá. É aquilo que não passe do que é razoável, do que é aceitável. Perfeito. Podemos ir para o próximo bloco? No próximo bloco tem mais sobre as tendências na publicidade e propaganda na advocacia. Vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com o terceiro e último bloco com o meu amigo Bito Pereira, o conselheiro federal da OAB e vice-diretor da ESA Nacional. Voltamos já. Júlia, consegue passar para mim os compromissos de hoje à noite, por favor? Sim, doutora. Você precisa pegar seus filhos no cinema, fazer cabelo e unhas, escolher um vinho e encontrar os investidores no evento. Mas será que vai dar tempo com todo esse trânsito? Não precisa se preocupar, vai ser tudo no mesmo lugar. Descubra um estilo de vida mais que completo no Edifício Gibran, com ambientes planejados para todas as suas necessidades. Edifício Gibran, mais que completo. Fale com seu corretor. Todo o sistema conecta. E o sistema Fê Comércio é a conexão de todos que fazem parte do comércio de bens, serviços e turismo, representando e defendendo os interesses dos empresários nas discussões públicas, intermediando negociações entre empregados e empregadores e estimulando todo o setor com as pesquisas do IPF e diversos produtos e serviços. O sistema Fê Comércio também integra o SESC e o SENAC. O SESC promove cultura, esporte, lazer, turismo, educação e saúde em todo o estado. E o SENAC oferece cursos de qualidade que capacitam nossa força de trabalho. Fique sempre conectado ao sistema Fê Comércio MS, cada vez mais forte, atuante e integrado. Esse é o último ou não? Tem mais um? Último? Você percebeu o quanto aprendeu em um ano? Quanto você mudou para não ficar parado? Mudar faz parte da vida. Basta começar. Dê o primeiro passo. Inicie com o que tem. Faça o que você pode. Novos tempos pedem novos hábitos. Unimed Campo Grande. Cuidar de você, esse é o plano.
Voltamos com o nosso Café com Negócios para o terceiro e último bloco com o meu amigo Bito Pereira, advogado, conselheiro federal da OAB. E nesse terceiro e último bloco nós vamos falar do o que vem por aí, o que está acontecendo e as novidades. E nesse momento, Bito, está acontecendo o que você me falou agora? Está acontecendo um grandioso evento, que é a Conferência Nacional da Jovem Advocacia Brasileira. Essa conferência, ela foi marcada há mais de 2 anos atrás e ela aconteceria presencialmente pela primeira vez na Cidade de Bonito. E seria uma conferência para toda a advocacia brasileira presencialmente. Diante da pandemia, evidentemente não foi possível fazê-la presencialmente, mas ela está sendo feita e organizada pela OAB de Mato Grosso do Sul, em conjunto com a OAB Nacional, e começou hoje. Então, hoje, amanhã e quinta-feira, os maiores juristas do país estarão palestrando nessa Conferência Nacional da Jovem Advocacia, falando sobre os mais variados e relevantes temas e mais atuais. Para o advogado que nos acompanha nesse momento, talvez não tenha se inscrito, basta acessar por esse nome, Conferência Nacional da Jovem Advocacia, é uma inscrição gratuita, você pode fazer e agora já assistir palestra amanhã. Então, grandioso evento organizado pelo Conselho Federal com a ajuda, apoio e auxílio da OAB de Mato Grosso do Sul. Perfeito. Para a gente continuar o nosso bate-papo aqui do Café com Negócio, gostaria que você me falasse sobre qual a importância do compliance e do planejamento sucessório para as empresas, para o empresário que está nos assistindo. Não, esses 2 temas são relevantíssimos, né, para os ouvintes do programa, os empresários de Mato Grosso do Sul. Falar de Lei Geral de Proteção de Dados, falar de compliance hoje... Esqueci de falar LGPD, né, também. São 2 temas absolutamente ligados e importantíssimos, né? E, em linhas gerais, esses temas tratam, na verdade, de regras de governança. A Lei Geral de Proteção de Dados, ao contrário de que se possa imaginar no início, ela não veio para burocratizar a atividade empresarial. Pelo contrário, para possibilitar que a atividade empresarial, com uma governança séria, com o auxílio de um advogado especialista na área, possa prestar um serviço de qualidade e de confiança aos seus clientes. Para que eu possa saber, por exemplo, se eu vou aderir a um plano de saúde, eu possa ter a confiança com essas regras da Lei Geral de Proteção de Dados, de governança e compliance, que eu possa ter confiança que as informações que eu estiver transmitindo a essa empresa que eu contrato, da minha vida pessoal, da minha vida profissional, do meu prontuário médico, elas não vão ser lançadas ao mercado sem autorização, sem consentimento. O que não acontecia sempre, né? Exatamente. Então, eu acho que isso são regras que possibilitam um aprimoramento da atividade empresarial. Agora, é claro que todo e qualquer empresário tem que se valer do auxílio de um advogado que tenha know-how e expertise na área para que possa aconselhá-lo adequadamente sobre essas regras que são importantíssimas, e isso é uma tendência mundial, não é só no Brasil. O mundo inteiro hoje está preocupado com regras de proteção de dados, de compliance. Nós já vimos aí discussões mundiais de grandes escândalos, por exemplo, no Facebook, né, de transmissão de dados, no Uber também, vazamento de dados. Então isso é algo muito importante. Agora, que fique claro em linhas gerais que não é algo para burocratizar a atividade empresarial, mas sim para que existam regras de governança claras, definidas, e que isso só pode aprimorar a atividade empresarial, ao meu ver. Perfeito. Bito, atualmente quais são os cursos? Vamos falar um pouquinho da ESA, né? Que eu acho que é importante. Quais são os principais cursos, os destaques que você quer, que você pode falar para a gente aqui? A ESA Nacional lançará, e eu estou muito entusiasmado com isso, lançará ainda esse ano, nos próximos 2 meses, estará concretizado para lançamento, uma pós-graduação específica em advocacia civil. Legal. Por que específica em advocacia civil? Porque é uma pós-graduação para a prática da advocacia. E vai ser para o Brasil inteiro, para que o advogado tenha, no início da sua profissão, Mas quem criou a pós? Foi o vice-diretor, não? Eu estou... É um trabalho, evidentemente, como todo trabalho do OAB, é sempre um trabalho coletivo, um trabalho de equipe. Eu tenho muita honra de fazer parte desse trabalho. Mas vai ser um trabalho... Eu estou muito entusiasmado com essa pós. Perfeito. Isso é o que vem por aí na ESA. Na ESA Nacional. E olha... Mais alguma novidade? Não, nós temos várias. Assim, as advogadas e advogados que nos acompanham, tanto a ESA Nacional quanto a ESA de Mato Grosso do Sul, têm cursos, palestras, lives semanais. E no canal mais democrático que existe, que é através do Instagram. Na ESA Nacional, da qual eu tenho a honra de ser vice-diretor, como no Instagram da ESA de Mato Grosso do Sul. Se você acessar o canal da ESA de Mato Grosso do Sul na segunda-feira, tem ali a programação dos cursos da semana, lives, e sempre, sobretudo nesse período de pandemia, sendo feito de maneira absolutamente gratuita.
Você não precisa fazer um cadastro, nada. Você vai lá e acessar do seu celular. Semana passada tivemos vários cursos, essa semana a Conferência Nacional da mesma forma acontece, com todas as palestras 100% online, e você não precisa gastar nada para assistir os maiores juristas desse país, através da ESA e da OAB. Perfeito. Podemos falar da OAB Mato Grosso do Sul? Claro que sim. Então vamos lá. Qual é a sua visão da nossa OAB, o que vem por aí? Quando que acontecem as eleições, Bito? Bom, nesse momento, Jean, nós estamos um período chamado de pré-campanha. Passando, aham. Eu sou pré-candidato. Candidaturas, efetivamente, teremos a partir de setembro. Quando que é a eleição? A eleição é em novembro. A novembro desse ano já? Novembro desse ano. Nós teremos candidaturas só a partir de setembro. Perfeito. Então esse é o momento de ouvir a advocacia, de debater, né? Inclusive eu quero convidar a gente, deixar aberto o Café com Negócio, depois, não é o caso, o projeto do Café com Negócio não é para isso, mas se algum outro pré-candidato quiser estar presente no Café com Negócio, está aberto o Café com Negócio, mas lembrando que nós não estamos aqui para falar disso, nós estamos aqui para falar de empreendedorismo, tá bom? Mas é só para deixar claro, nós estamos em pré-campanha, você está em pré-campanha para novembro. Novembro a eleição, setembro registro de chapas, hoje nós temos 3 pré-candidaturas. Perfeito. Em curso. E esse é o momento de ouvir advocacia, enfim. Legal. E o que vem por aí na OAB? Qual que é a sua visão de uma OAB caso você... Eu acho que a OAB... Você ganhe lá, você seja eleito em novembro, qual é a sua visão? Independente de eleição, minha visão de OAB... Que não vai mudar. Que eu sempre tive, né? Eu sou conselheiro federal da OAB, né? E tenho, evidentemente, de prestar contas do mandato. Então, minha visão de OAB como conselheiro federal que sou hoje, ela é muito clara. A OAB ela tem que ter uma preocupação, a meu ver, com as prerrogativas dos advogados e com os honorários dos advogados. Em linhas rápidas, o que significa dizer isso? Prerrogativa significa dizer que todo advogado e advogado, no exercício do seu ofício, deve ter respeitado a dignidade do seu trabalho, que ele possa atuar, quando ele vai ver um processo, que ele possa ter acesso aos autos, quando ele tem que conversar com o cliente em qualquer área, que ele possa ter uma conversa com o seu cliente, entender o que está acontecendo no caso, trabalhar dignamente, ter acesso aos autos, ter uma prestação de justiça séria. Isso está diretamente ligado a um serviço de qualidade, porque se eu não tenho condições dignas de trabalho, eu não consigo prestar um serviço de qualidade. Ao prestar um serviço de qualidade, eu tenho honorários dignos. Então, acho que, falando em linhas gerais, como você bem disse, esse não é o tema no nosso debate aqui hoje, você só me fez uma breve pergunta, eu acho que essas são as maiores preocupações que todo dirigente de OAB deve ter. Prerrogativas de advocacia e honorários advocatícios. E qual a importância da OAB e aonde ela pode ajudar os empresários do nosso estado? A OAB... Agora eu vou perguntar do meu lado, porque é o empresariado. Né? É muito importante. A OAB, ela sempre foi e sempre será a voz da sociedade. Quando eu digo que a OAB sempre foi e sempre será a voz da sociedade, isso não é mera retórica. Isso é um fato. Por exemplo, a OAB discutiu questão de CMS, porque ela tem legitimidade para isso, o que reflete para todo o empresariado do Mato Grosso do Sul. Perfeito. A OAB já discutiu, recentemente, questão de privatização e da qualidade da concessionária de estradas no Mato Grosso do Sul. Energia elétrica. Isso reflete para todo empresário que usa as estradas privatizadas. Você acha que isso continua sempre? Isso continua não muda. E continuará sempre. É a porque essência a da OAB sempre terá a voz da sociedade. Ela tem esse papel institucional. Isso está previsto em legislação e ela tem essa atuação ao longo de 90 anos. Então, eu acho que a OAB tem um papel fundamental para toda a sociedade e, por consequência, para todo o empresariado. Perfeito. Estamos encaminhando para o final do nosso Café com Negócio e eu quero agradecer mais uma vez o meu amigo Bito Pereira, a sua presença aqui e deixo com você as palavras para você encerrar com a última mensagem para quem está nos assistindo. Eu fico extremamente honrado, você faz um programa que deixa o seu convidado muito à vontade, né? De algo, um bate-papo informal. E você sabe que eu acho que é assim que deve ser mesmo, né? O nosso dia a dia já é muito corrido, né? Pra gente chegar aqui no fim de tarde e ter algo muito formal, né? Sério demais. Então, eu fiquei muito à vontade, foi muito prazeroso estar aqui. Eu nem vi o tempo passar. Sei que eu falei muito, talvez, falei mais do que devia, mas eu nem vi o tempo passar. Nós falamos 50 minutos, né? Já estamos chegando em 1 hora, então eu fico muito grato, né? E você que é um empreendedor, estudioso das relações humanas, estudioso de marketing, tem um escritor americano chamado Adam Grant, que tem vários best-sellers publicados sobre isso que você tanto estuda, né? E ele diz que o maior ativo que uma pessoa pode ter hoje
é a generosidade. E você é muito generoso com os amigos, como foi comigo aqui hoje, me trazendo para falar de algo que eu sou apaixonado, que é advocacia. Então, muitíssimo obrigado pela generosa demonstração de carinho que você teve comigo, eu fui muito grato. Eu que te agradeço, meu irmão. Tamo junto aqui em Baçaí, onde for. É isso aí. Fala baixo, fala baixo. Gente, para finalizar o nosso Café com Negócios, eu quero agradecer, quer dizer, mais uma vez, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição lá, coloca lá as notificações, ative as notificações, siga as nossas redes sociais, Café com Negócios, CG, e quero agradecer imensamente Sicredi, Fecomércio, Unimed, Construtora Saraiva de Resende, da qual libera para a gente aqui o espaço do Gibran, o apartamento decorado do edifício Gibran, passa aqui para conhecer. Cartório Ayashi, meu amigo Eli Ayashi, RG Comunicação, Noar Live e a Tex Educação. Esse foi mais um Café com Negócios. Nos vemos no próximo mês com mais um convidado de peso e que a gente sempre tem a honra de trazer aqui bons assuntos, bons temas para você, empresário, empreendedor do nosso Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos, até mais.